Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Mendes. Vou compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, do pouquíssimo conhecimento que eu tenho em direito tributário. É, Vou tentar fazer isso de uma forma dinâmica para a formação de base. Então, não esperem conhecimento muito amplificado, nem muito aprofundado. Vai ser um curso com o intuito de formar uma base mínima de conhecimento em direito tributário, seja para iniciar ali seus estudos para o exame de ordem, seja para iniciar ali seus estudos para algum concurso ou para faculdade, enfim, para atuar como advogado, é um material inicial, né? Não se limitem a isso. Pesquisem, leiam e estudem por outras fontes. A gente vai falar basicamente de a evolução da relação do tributo com a história, com a evolução histórica, com o tempo, das funções do tributo e um conceito de tributo, né? De forma bem embrionária. Mas bora lá. A estrutura Estado, desde que se conhece, né, o Estado, antes mesmo do Estado moderno, é uma estrutura que precisa de financiamento, desde sempre. Se existir o Estado, existe a necessidade do financiamento desse Estado. A relação com essa forma de exercer financiamento, ou seja, do Estado ser financiado, é que mudou ao decorrer do tempo. A Grécia Antiga e Roma, em cenas de paz, não tinham um Estado muito inchado. Roma até tinha um pouco mais do que a Grécia. Mas, principalmente em tempos de paz, esses dois exemplos, Grécia Antiga, principalmente, e Roma, focavam a tributação em estrangeiros e escravos. Evitavam cobrar dos seus cidadãos livres tributos, certo? E esse tributo era visto como preço pago pela falta de liberdade. Aí vem a Idade Média, o cristianismo, o feudalismo. E passa a existir a noção de consentimento para que a tributação ocorra. Qual era a relação? Os senhores feudais, os reis, a igreja, eles tinham terra e davam usufruto dessa terra para os seus servos. Esses servos usavam a terra, colhiam, e em troca desse usufruto da terra e da proteção do senhor feudal, do rei, eles davam uma parte da sua colheita ou uma prestação pecuniária, moeda, ou serviam ao exército, ou tudo isso acumulado, mas enfim, existia uma espécie de contrato aí, né, de forma bem precária, mas que pressupõe um consentimento entre servir e ter uma contraprestação em troca de proteção, de usufruto da terra. E aí passou a existir a noção de preço da liberdade. Também um embrião ali da legalidade, desse consentimento. E o preço da liberdade de usar a terra, de colher, de plantar, de se sentir protegido, né, pela proteção que era prestada, por esse Estado que era um Estado patrimonial. Um Estado onde o rei, a igreja e os senhores feudais tinham suas receitas vinculadas ao usufruto do seu patrimônio, das suas terras, ou seja, a terra e a exploração dessa terra era a principal fonte de receita do Estado. Esse Estado patrimonial dá lugar a um Estado policial, onde o Estado ele tem uma maior intervenção, onde o Estado ele está colocando o dedo, regulando todos os setores da economia. A liberdade ela é posta à disposição do Estado. E aí vem as ideias do contratualismo, né? Thomas Hobbes, Locke e Rousseau, onde o Estado, para Hobbes, é um garantidor da paz e da ordem, lembrando da ideia do Leviatã, do homem como lobo do próprio homem. Para Locke, que é considerado por muitos o pai do liberalismo, o Estado como garantidor de liberdades individuais. E para Rousseau, o Estado como garantidor de participação popular. E para essa maior intervenção pública, para o Estado regulando todos os setores da economia, o Estado ele precisa de mais financiamento. E aí tem-se a noção, a criação do Estado fiscal, onde a fonte derivada da tributação se torna a principal fonte de financiamento. O Estado ele tem duas formas de receita: receita originária, isso é direito financeiro, mas receita originária e receita derivada. A receita originária é aquela receita proveniente do próprio patrimônio do Estado, certo? Aluguéis, receitas com suas estatais, enfim, com aqueles seu patrimônio. E as receitas derivadas são as receitas que vêm, são oriundas do patrimônio dos particulares, né? Do patrimônio que é fora do patrimônio do Estado,
que via de regra é a tributação, né? Tributar a manifestação de riqueza dos particulares. Essa noção de um Estado fiscal, do Estado que recolhe, ele precisou passar a ser regulado, porque tem um começo com um rei que pode tributar, pode exigir uma contribuição, um tributo dos seus servos, e aí, com a Revolução Liberal Inglesa, com a burguesia, com a atividade comercial mercantilista mais pujante, opa, peraí, a gente precisa controlar. E aí vem, de fato, a legalidade mais próxima do que a gente conhece hoje, por meio da atividade do parlamento que precisava dar um check, precisava concordar com aquela tributação que estava sendo proposta para que ela pudesse efetivamente ocorrer, preservando assim principalmente a classe burguesa que desempenhava essa atividade comercial de forma mais pujante. E aí o tributo ele passa a ser visto como o preço da liberdade, mais ainda. O preço de eu vou pagar aqui essa contribuição para desempenhar livremente a minha atividade comercial, por exemplo. E aí a gente tem esse estado fiscal evoluindo para um estado social fiscal, onde a principal fonte de financiamento permanece a mesma, é a tributação, a principal fonte de financiamento do Estado. Só que o Estado ele promove muito mais assistencialismo. O Estado ele busca garantir agora a liberdade social, né, a liberdade coletiva, diminuindo desigualdade por meio da sua intervenção. Então o Estado ele começa a intervir mais e a prover saúde, a tentar pelo menos prover segurança, a tentar prover educação. Ele vai prestando serviço no intuito de diminuir a desigualdade por meio da sua intervenção. E com isso, o Estado aumenta e a carga fiscal, como principal fonte de financiamento, também aumenta para custear essa máquina pública. Com o avançar desse Estado social, tem-se um Estado social democrático de direito, uma evolução, onde há uma introdução de algumas funções estatais, principalmente de distribuição de riqueza e alocação de recursos, com vistas em diminuir desigualdade, em tentar pelo menos manter uma sociedade mais nivelada, mais igual. E aí o tributo ele ganha uma natureza justamente influenciada pelas funções distributivas e alocativas de induzir comportamento econômico, ou seja, de tentar fazer estimular ou desestimular o comportamento dos agentes econômicos. Há também aí uma diminuição no Estado social-democrata de direito do Estado em si e um aumento de protagonismo, de participação da sociedade civil, onde a sociedade civil ela começa a desempenhar funções e atividades que antes eram prestadas exclusivamente pelo Estado. É o que a assunção aí do que a gente conhece como setor público não estatal, ou seja, entidades civis que prestam serviços que seriam serviços públicos. E essa evolução, ela nos torna, nos dá claramente que o tributo ele é um produto da sua relação com a história, principalmente nas suas funções. O tributo ele possui uma função fiscal, que é uma função arrecadadora, ou seja, de financiamento do Estado, e ele também possui uma função extrafiscal, que atende justamente as funções distributiva e alocativa, de distribuir riqueza, de alocar recursos em prol do desenvolvimento de algum setor ou região. A função extrafiscal traz a natureza da função indutora do tributo, de estimular, desestimular comportamento econômico. O IPI uma cena clássica disso, com vistas, o imposto seletivo será também com a reforma tributária, com vistas a preservar o meio ambiente, preservar a saúde. A alíquota de IPI ela é maior, por exemplo, para o cigarro, para desestimular o consumo de tabaco. Isso faz parte da natureza extrafiscal e aí tem uma função também estabilizadora no ponto de vista econômico. Ele também tem uma função parafiscal, porque essa função parafiscal é uma função de financiamento do setor público não estatal, ou seja, aquele setor que desempenha atividades sociais, mas o desempenho dessas atividades sociais é feito por entidades não estatais, certo? Exemplo, Sistema S. A incidência econômica, eu coloquei um asterisco aí, ela não vai ser um assunto que, com uma aula rápida, de base, não vai ser aprofundado. E, a partir dessas premissas, nós podemos delimitar, desenhar o conceito, primeiro, do direito tributário, depois tributo.
O direito tributário ele é um ramo de direito, isso aí é óbvio, que está envolto nas suas relações de dever do Estado para com o contribuinte, dever do contribuinte para com o Estado, ou seja, a relação entre Estado e contribuinte. Mas ele também tem reflexos aí no financiamento do Estado, porque é uma fonte de receita, é uma fonte, a principal fonte de receita derivada, e também nas relações com os agentes econômicos. O tributo ele se relaciona e é um fator importante na economia. Tanto é que incentivos fiscais impactam diretamente a tomada de decisão de agentes econômicos. Há uma discussão sobre se o direito tributário é um ramo autônomo ou um ramo interligado com o direito financeiro e econômico. É uma discussão que vai depender da opinião de cada um. O fato é, você consegue fazer um recorte do direito tributário, estudar a relação do Estado com o contribuinte de forma autônoma, separada para fins de estudo. Mas há uma interseção óbvia no mundo fenomênico entre o direito tributário, o direito financeiro e o direito econômico. O tributo é fonte de receita derivada e ele se relaciona diretamente com os agentes econômicos, impactando inclusive o cenário econômico. Então há aí uma interligação óbvia, mas do ponto de vista de estudo, você pode escolher estudar como uma fonte autônoma. O fato é que o elemento central do estudo vai ser o tributo. E aí isso nos dá uma brecha para conceituar tributo. A Constituição de 88, no seu artigo 146, terceira linha A, ela delega à lei complementar a atribuição de definir o que é tributo. O Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária, mas ele é recepcionado, ele é anterior à Constituição de 88, ele é recepcionado como uma lei complementar. E em seu artigo 3º, o Código ali que está envolto em linguagem deontra, que é uma linguagem deontra, ele verte em linguagem a definição do que seria tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se pode exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, tributo é uma prestação, traz a ideia de que tributo é uma obrigação, tá? É uma prestação pecuniária e obrigatória, ou seja, tem que ser pago em valor, em algo que em valor se possa exprimir. Ela não pode ser uma sanção por ato ilícito, isso daí é uma discussão enorme sobre a tributação do ilícito, mas a gente não vai entrar aqui, mas é uma discussão bacana. Mas o tributo ele não pode ser sanção. O tributo ele tem a função dele de ser parte da obrigação, ser o resultado de uma obrigação entre particular e Estado, certo? Não pode ser sanção por ato ilícito. Ele precisa ser instituído em lei, aí o princípio da legalidade, que a gente vai estudar mais à frente, e é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que isso quer dizer que o processo de cobrança do tributo ele está ali estritamente previsto em normativas legais. Ou seja, além do ente público ser obrigado a cobrar, esse processo de cobrança ele também está ali prescrito em lei. A receita derivada, no aspecto financeiro, ele é uma receita derivada, né? O tributo ele tem esse conceito no aspecto financeiro, e no aspecto econômico ele é um elemento de mercado importantíssimo, é um elemento que influencia muito o mercado. Tanto é que na reforma tributária, um dos principais argumentos foi que era necessária a simplificação para melhorar o ambiente de mercado, o ambiente econômico. E aí a gente tem uma possibilidade de classificação. Eu particularmente não gosto muito, mas a doutrina traz algumas classificações de tributo. O tributo pode ser classificado com relação à sua função, que a gente já viu, fiscal, parafiscal e extrafiscal. Ele pode ser classificado de acordo com sua vinculação, se é vinculado ou não vinculado. O imposto é uma espécie de tributo que é não vinculado, ou seja, ele não tem uma destinação de recurso vinculada a determinada atividade. As contribuições sociais elas são vinculadas, ou seja, aquele valor que é arrecadado, ele precisa ser destinado para uma atividade específica, as taxas também, etc. Quanto à incidência, diretos e indiretos, diretos são aqueles que atingem diretamente a manifestação de riqueza do contribuinte, por exemplo, imposto sobre a renda, contribuição social sobre o lucro líquido, são impostos diretos. Indiretos, aqueles que incidem sobre o consumo, incidem indiretamente sobre a manifestação de riqueza do contribuinte. São exemplos: ICMS, ISS, PIS, COFINS, são tributos que são cobrados de um contribuinte, mas quem arca com
o ônus financeiro, o impacto financeiro ao consumidor final. E aí ele acaba sendo contribuído de fato por meio dessa relação de consumo. Bom, e por último, uma última classificação possível é com relação à quantidade de espécies de tributos existentes. Existem duas teorias, a tripartite e a pentapartite. E basicamente o que se difere é que em uma considera tributos apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria, e na pentapartite consideram-se também as contribuições especiais ou contribuições sociais, como prefiro chamar, e o empréstimo compulsório. Particularmente, a teoria mais aceita é a pentapartite, tá? Totalizando aí 5 espécies tributárias que vão ser as 5 espécies tributárias que vão ser estudadas em aulas adiante. Bom, esse é o conteúdo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. É ainda um conteúdo muito propedêutico, né? Bem propedêutico, bem especial, mas espero que vá ajudando nessa formação de base aí no direito tributário.